Ora viva, seja muito bem-vindo de novo ao programa Vidas com Alma e este fantástico universo de querer fazer o bem e fazê-lo bem feito. Eu sou o Rui Ferreira Amaral, já nos conhece, e esta é a hora em que nós damos lugar às vidas com alma com as quais se cruza diariamente no seu caminho. A partir daqui, de Lisboa, da Biblioteca da Cúria Provincial Portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, vamos dar-lhe a conhecer a pessoa onde habita uma alma altruísta, amável e alegre. É assim, António? Pois, eu espero que sim, pelo menos. Eu procuro que seja assim. Na certeza de que há dias em que acertamos mais e outros em que acertamos menos. A alma está mais alegre do que noutros dias, ou ela é sempre alegre? É sempre alegre, simplesmente nem sempre damos a conhecer essa alegria, não é? Aliás, quando surgiu esta ideia do alegre, eu perguntei a uma outra pessoa o que é que achava. Porque eu posso achar que estou alegre e a pessoa ao lado dizer, nem por isso. Mas creio que sim, acho que uma alma alegre tem sido, pelo menos, a tónica do meu dia-a-dia. Muito bem. É com imenso gosto que o recebemos cá para o conhecer um pouco mais, na verdade, para conhecermos o homem e conhecermos também esta alma que o anima todos os dias. E aquilo que lhe começaríamos por perguntar é, por detrás do sacerdote, quem é o António? Bem, essa é a pergunta que eu todos os dias me faço, não é? E que se calhar é uma pergunta que, quando eu partir daqui, hei de saber responder mais ou menos. Quem é o António? O António é um homem que nasceu em Lisboa, cresceu numa família que, graças a Deus, onde pôde saborear o amor de Deus através dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. É o mais velho de netos, é o mais velho de irmãos, é o mais velho de sobrinhos. Esteve sempre à frente. Bem, não sei se foi sempre à frente, mas pelo menos fui o primeiro a ir abrindo de caminho, não é? Tenho uma irmã mais nova, fui criado pela minha avó materna até aos 2 anos e meio e ficámos sempre com uma grande relação. Costumo dizer que foi a minha primeira catequista. Isto porque eu não me lembro de aprender a rezar, não me lembro de não saber quem é Jesus, e muito graças à educação que fui tendo. Depois fui fazendo um percurso normal, escolar, envolvendo-me... Onde? Faltou-me perguntar isto. Estudei... É daqui de Lisboa? Sou aqui de Lisboa, exatamente, foi por aqui. Não é da freguesia, numa freguesia que costuma... Campo de Ourique. Muito Aliás, bem. quando lá vou, costumo dizer, vou à minha aldeia, vou à minha terra. E quem é de Campo de Ourique saberá isto perfeitamente, porque Campo de Ourique tem uma identidade muito própria. Tem, sim, sem dúvida. E, portanto, eu costumo dizer, vou à minha terra, vou à minha aldeia, sempre que lá vou. Portanto, cresci por ali, a partir dos 7 anos. Antes andámos a saltitar em família por fora de Lisboa, até que pelos 7 anos estabilizámos-nos em Campo de Ourique. Fui estudando, colégios privados, escolas públicas, fui andando a saltitar um bocadinho de um lado para o outro e fui muito feliz pelos sítios onde passei. Depois comecei a estudar Ciência Política na parte da universidade. Depois saí, deixei o curso a meio, tirei Gestão de Marketing e depois no final do marketing andava a perguntar qual era o sentido da minha vida e percebi que não era nada daquilo e fui para o seminário. Muito bem, De forma muito sucinta. Esta pergunta que lhe vou fazer agora é uma pergunta que habitualmente é precedida de um riso a quem eu faço, não é? Porque se lembra da sua primeira traquinice e já agora, se eu puder contar, agradecíamos. Vai-me ficar mal o que eu vou dizer, mas eu não era muito traquina. Portanto, eu não era especialmente traquina. Portanto, a minha primeira traquinice... olha, há uma coisa que me lembro. Lembro mais da consequência do que propriamente de o ter feito, mas tenho uma vaga ideia. Um dia estava de carro com o meu pai, e devia ter uns 3, 4 anos, ia no banco de trás, como é próprio das crianças, e o meu pai tinha posto o blazer pendurado ali ao pé da porta, e dentro do blazer tinha uma caneta. Depois eu armei-me em Picasso, e portanto o banco de trás ficou com uma obra-prima minha,
a única, aliás. Portanto, risquei a parte de trás do banco do meu pai todo com a caneta. Foi algo de elogio, como imagino, não sim, é? Sim, deve ter sido. Uma coisa desses. Aliás, é pena não terem guardado o banco, que hoje em dia valeria uma fortuna. Portanto... Imagino que sim. Às vezes é mais fácil nós olharmos para os nossos defeitos do que para as qualidades. Se tivesse que dizer uma das suas maiores qualidades, qual é que diria? Acabou de dizer que isso é uma dificuldade, não é? Mas diria isto, a boa disposição. A boa disposição. Acho que é uma coisa que vou tendo, que mesmo nos sítios onde vou passando, as pessoas vão dizendo, a alegria, a boa disposição e o cuidado com as relações, não é? O cuidado com as pessoas, o procurar olhar cada um, talvez possa ir por aí, sem falhar muito, espero eu. Sim, muito certo. Quando nós precisamos de conhecer alguém, e este é um dos casos, uma das coisas que gostamos de perguntar é: em que dia é que faz anos? E já agora, não sei se os seus paroquianos sabem, mas é uma oportunidade, porque nem sempre sabem. É verdade. Por acaso... dia e já agora o mês, não é? Exatamente. Mas eu vou-lhe dizer, os meus paroquianos sabem, porque eu mal cheguei à paróquia, passado 2, 3 meses fiz anos, e fiz questão de anunciar e de convidar todos para um almoço partilhado. O meu pai diz que eu, desde pequeno, que sempre gostei muito de celebrar os meus anos. Faço anos a 9 de outubro. E isto de celebrar os anos não é só a questão de fazer festa, é mesmo dar graças a Deus pelo dom da vida, porque é a primeira coisa que Deus nos oferece, é a vida. E por isso... Mas é de família, porque a minha irmã também gosta muito de celebrar o seu dia de anos. E, portanto, quem não sabe, eu faço questão de informar, de lembrar, de dizer, de voltar a dizer. Muito bem. Acho que faz muito bem. 9 de outubro, já ficamos a saber. Se quiser lá ir nesse dia, certamente haverá alguma festa. Pois agora não nos fazemos de desconvidados. Exatamente. Queria perguntar-lhe também o seguinte: há pouco falou-nos da sua raiz, das suas raízes, da sua aldeia. A sua aldeia é também o seu lugar seguro, ou há outros lugares onde se sente que ali é o espaço que o tranquiliza? Sim. E se nos pode dizer qual é? Sim. É engraçado porque eu vou cada vez menos à minha aldeia, como costumo dizer, não é? Portanto, é um lugar seguro, é um lugar onde eu me sinto sempre em casa. Aliás, quando estávamos em off, como costumamos dizer, eu disse que quando vou à minha paróquia, a Santo Condestável, e de repente chego e as pessoas me dizem: António, como é que tu estás? Eu, quando ouço isto, estou automaticamente em família. Isso é bonito. Mas diria que, mais do que lugares seguros, há ambientes onde eu gosto de estar. E às vezes sabe muito bem estar com algumas famílias amigas, com alguns amigos de longa data, tanto quanto posso dizer de longa data com 33 anos, mas com alguns amigos de infância, de escola, com a família. Há também outro sítio, não vou revelar totalmente, que é para não... Mas a casa que é para não invadir. Exatamente. Exatamente, é porque tem lá pouca gente. Tenho a casa de uns tios meus, que é assim, numa aldeia onde há muito pouca gente, e eu já fiz esta experiência de estar lá e de repente estar a rezar num terraço onde à frente tenho um vale, o rio, e é um convite a contemplar a natureza e a dar graças a Deus pela beleza da natureza. E muitas vezes só o estar ali, às vezes no verão, procuro estar, nem que seja 2, 3 dias, mas só o facto da pessoa acordar tranquilo e ter aquela paisagem já é uma... Eu tinha aqui mais uma outra pergunta antes de lhe fazer um desafio, e esta é um bocadinho diferente. Imagino que cozinhe e ia perguntar-lhe qual foi a última vez que cozinhou para outros. E se lembra, o que é que cozinhou? A última vez que eu cozinhei para outros. Eu vou-lhe contar o meu segredo.
O meu pai e a minha irmã têm um restaurante. Ah, E, portanto, normalmente, muito bem, quando muito há bem. necessidade de cozinhar para outros, eu pego no telefone e digo, tenho um almoço ou tenho um jantar, e o assunto resolve-se. Exatamente. Aparece. Mas, normalmente, o que eu costumo cozinhar assim mais para outros é assim umas pastas. Nada de extraordinário, que eu não sou grande cozinheiro. Não passo fome, mas também não fica nada assim de fazer crescer água na boca. Mas umas pastas eu oriento. Muito bem, muito bem. A Fundação tem uma especial preocupação com as pessoas com doença mental e, em concreto, aqui em Lisboa, nós temos numa das nossas delegações, temos uma atividade ligada principalmente ao resguardo da memória e o trabalho da estimulação cognitiva. Fizemos um conjunto de jogos dentro dessa perspectiva da Academia da Memória, dos projetos, e, aliás, são conjuntos que as pessoas podem vir a encontrar, se quiserem. E este que lhe trago aqui, muito rapidamente, é um comboio dos provérbios. Isto é, eu vou-lhe pedir que tire uma carta e do lado esquerdo vai encontrar ou uma zona em branco, que à partida não deve ser, ou há de encontrar, portanto, o final de um provérbio e do seu lado direito, como se fosse uma peça de dominó, Sim, sim. o início de outro. E aquilo que lhe vou pedir é, se não se importa, Para completar os para provérbios. completar os provérbios ou o adágio que tiver. É uma Eu carta. tô- É só para... Se nos puder dizer... Portanto, quer que eu mostre? Por favor, já agora. Portanto, aparece aqui dia santo na loja e é o patrão fora, dia santo na loja. Essa está O outro, bem. quem conta com panela alheia, não faço ideia. Eu acho que eu também não. Essa está engraçada. Ainda achei que eu quando vi quem conta um conto acrescenta um ponto, mas quem conta com panela alheia não faço ideia. E olha, se ligasse, bem, agora já não posso ligar porque estão junto de Deus, mas tias avós, provavelmente saberiam. Com certeza. Este não sei. O Dr. Google há de nos ajudar. É bem verdade. Oh, bem verdade. Obrigadíssimo. António, eu passaria para aqui para a fase seguinte, porque agora gostávamos muito de saber um pouco mais sobre o momento do seu encontro com a sua vocação. E é aqui que, se não se importa, entra o Padre António. Muito bem. E queria-lhe muito perguntar isto. Quando é que sentiu... Sei que esta é a pergunta mais normal, mas, no fundo, quando lhe pergunto o que é que sentiu, ou quando é que sentiu que esta seria a sua vocação, a pergunta, de facto, que eu lhe quero perguntar é: foi sensível? Isto é, foi alguma coisa como uma porta a fechar, como que tropecei e caí? Isto é, foi algo sensível ou foi algo que foi entrando? É mais este? Sim. Poderia dizer, foi algo que foi entrando, porém, foi algo muito sensível. Não foi um tropeção, mas foi ir de carro contra um muro. Deixe-me ir muito atrás. Falei-lhe há bocado da minha avó materna, e eu, quando falo da minha história vocacional, tenho sempre de falar desta minha avó, porque foi quem me apresentou Jesus. Não é? Foi quem me anunciou Jesus, quem me falou de Jesus assim pela primeira vez, e isto foi sendo estrutural. Eu, há bocado falei da família, costumo dizer que sou de uma família culturalmente católica, ou seja, não costumávamos ir à missa ao domingo, os meus pais não me diziam vamos rezar. Tens que confessar. Exatamente. A minha avó materna era aquela que, quando estávamos ao domingo, sabíamos que íamos à missa. Quando nos despedíamos à noite, que me dizia sempre não te esqueças de rezar. E lembro-me, eu devia ter uns 12, 13, 14 anos, fui-me despedir à noite e disse: avó, até amanhã. Dei-lhe um beijinho e ela respondeu-me: habitua-te a dizer se Deus quiser. E estas pequeninas coisas foram-me formando, foram-me moldando. Apesar disto, que lhe disse, os meus pais foram tendo o cuidado de ou estava num colégio católico ou estava na catequese. Portanto, ainda que não houvesse uma prática... Não diretamente. Exatamente, mas havia esse cuidado, essa atenção. Preocupação. E, portanto, eu estava num colégio católico e, a partir do 7º, 8º ano,
houve uma questão que surgiu, que foi, e se eu fosse padre? E se Deus quiser que eu seja padre? Mas foi uma questão que foi estando presente, mas eu ia fazendo a vida normal. Na altura até falei com um padre que me disse, tu és novo, não tens de decidir nada agora, portanto... Vai fazendo a tua vida. Exatamente, vai fazendo a tua vida e vamos falando sobre o assunto. Portanto, como imagina, eu teria uns 12, 13 anos, fui ordenado perto de 30, à volta dos 30, portanto... Houve um caminho muito longo. Sim. Portanto, fiz o liceu, como lhe disse, comecei a estudar Ciência Política, depois fui estudar Gestão de Marketing e em agosto de 2011, 18 de agosto de 2011, eu vinha de uns dias de férias em casa de uma família muito amiga, a seguir ao almoço, tranquilo, tinha estado a almoçar, tranquilo, ponho-me no carro para vir para Lisboa e 30, 40 km depois, não me pergunto o que aconteceu, ou seja, adormeci e fui de carro, estava a guiar e adormeci contra a entrada de um portão, qualquer coisa assim. E, portanto, acordei na ambulância, sou transferido para o Hospital de Porto Alegre, depois sou transferido para o Hospital de Lisboa, porque havia a possibilidade de ser operado à cabeça, e a pessoa, quando pensa operado à cabeça, fica sempre... Eu lembro perfeitamente de perguntar ao médico, mas isto de ser operado à cabeça não tem riscos, pois não? À procura que ele me dissesse assim qualquer coisa mais simpática. Depois disseram, não, até pode ser que não seja nada. Bom, lá fui para casa, depois, passado um dia, fui para casa e tive esta noção. Eu podia ter morrido naquele acidente. Podia ter morrido, o carro ficou desfeito e eu podia ter morrido. E percebi isto, se eu não morri, por alguma coisa foi. E se eu tivesse lá chegado assim, uma imagem romântica, não é? Morri, cheguei à porta do céu e vem Nosso Senhor, nunca menos, receber-me e apresentar-me a minha vida. E o que eu lhe diria era, não valeu a pena. Não vivi bem a minha vida. E foi esta questão de, se eu tivesse morrido, a minha vida não tinha sido bem vivida, que me levou a querer mais e a querer abraçar aquela pergunta que eu tinha andado durante tantos anos a empurrar do e se. Nessa altura já na faculdade? Estava a entrar no último ano do curso. E isto juntou-se com Missão País, uma reaproximação à Igreja mais efetiva, ainda que tenha andado sempre altos e baixos. Eu comecei a ir à missa sozinho para aí com 14 anos. E como imagina, muitos altos e baixos. Obviamente. E nessa fase estou numa dimensão numa fase de aproximação efetiva e real. A entrar numa fase final de um curso em que olhava e dizia isto é giro, mas eu quero mais. Tenho este acidente, percebo a minha vida não está a ser bem vivida e é preciso abraçá-la bem. É preciso vivê-la bem, vivê-la melhor. E vivê-la melhor não era realizar todos os meus sonhos ou ter aqui um programa de vida, era vivê-la mais para os outros e mais centrada em Cristo. Que tivesse valido a pena ao final de cada dia. Exatamente. Hoje em dia, provavelmente há dias em que eu digo não vivi tudo bem, mas pelo menos tenho este desejo e é mais claro ser todo para Cristo e sendo todo de Cristo, ser todo para os outros, não é? António, queria ainda neste registro exatamente daquilo que vamos sentindo, recorda-se qual foi o membro da sua família que recebeu pior a notícia da sua vontade em querer Não. Há duas figuras que reagiram mal, depois habituaram-se, e uma com mais humor e outra com menos humor. Com mais humor. Tinha uma tia-avó que morreu no verão passado, com 100 anos. E teve até aos 100 anos bem. Os últimos 2, 3 meses é que caiu drasticamente, mas no dia em que fez 100 anos, desceu 2 andares de escadas para ir arranjar o cabelo. Portanto, e estava autónoma e tudo bem. E quando eu lhe dou a notícia, nós tínhamos uma outra tia que tinha tido um AVC e que estava acamada e eu andava a dar muito apoio. Quando eu lhe dou a notícia, ainda não estou a acabar de dar a notícia e começa a dizer: não digas mais nada, não quero ouvir. E a dar-me assim palmadas no braço, a dizer: cala-te, não quero ouvir. E depois ela dizia: perdi o meu apoio. Depois, como eu sou o único rapaz desse lado da família,
no dia a seguir, ouço-a a falar sozinha, a dizer assim: pronto, acaba-se a família, acabou. Porque realmente não há mais nenhum rapaz que seja capaz de dar... linhagem, não é? Exatamente, acaba-se a família. Sim. E esse foi o lado humorístico, que depois perguntou-me: então, mas a que horas é que vocês têm de acordar? Eu lá disse que era de manhã cedo. Estás lá 2 semanas e depois voltas para casa. Conheceu bem. Exatamente. Estás lá 2 semanas e depois voltas para casa, isso não vai durar muito tempo. E o meu pai, passado uns meses, disse: não, tia, afinal ele ainda... É verdade, tem-se estado a aguentar. Que bem, Depois, aquela minha avó materna foi das primeiras pessoas a saber. Fomos jantar fora, os dois. Essa foi, assim, a reação mais dura, não comigo, mas depois também passou... Lembro que ficou com os olhos em lágrimas e que me disse: Nosso Senhor já me fez muitas partidas, mas desta eu não estava à espera. E disse que se fosse ela a escolher, não seria isso que escolheria. Aliás, o anel de noivado que o meu avô lhe tinha dado era para eu um dia dar a uma noiva. Portanto, havia uma expectativa. Portanto, disse-me, se fosse eu a escolher, não escolheria isso. Mas cá estamos. E foi muito engraçado porque eu entrei no seminário em setembro e em outubro, quando fiz anos, quando esta minha avó lá foi muito importante o conhecer o seminário para mudar a perspectiva e para perceber: tu estás aqui bem, esta é uma comunidade feliz e, portanto, a partir de agora, pouco interessa aquilo que eu tinha pensado, quero é que tu sejas feliz e que estejas bem. E isso foi muito bonito. Assim, eu diria quase que em 2 linhas, que é difícil, mas por isso mesmo é que, em 2 linhas, porquê é que de facto é tão difícil para as famílias aceitarem hoje, eu diria que se calhar hoje em dia, não é? Sim. Que há um membro que escolhe a vida religiosa. Sim. Não querendo centrar, por exemplo, no sacerdócio, mas escolhe a vida religiosa. Eu acho que é por ser contracorrente. Nós hoje em dia, e não são as famílias às vezes não fazem isto por mal, há é a sociedade. Portanto, a pessoa cresce, tira um curso, casa, tem filhos, tem uma grande carreira. E quer as famílias queiram, quer não, mas a sociedade pensa assim. A sociedade molda-nos para isto. E de repente, quando há alguém que diz: não é isto que eu quero, é algo completamente diferente, sem desprimor para quem casa, tem filhos, ainda bem, sejam muito felizes, mas de repente há aqui uma contracorrente que, mais do que ser contra, desconstrói os planos da sociedade. E é a maior dificuldade que os jovens que pensam ou que guardam no seu íntimo que este pode ser o seu futuro, mais têm que enfrentar. É essa... Talvez, sim. O assumir que é ir contra a corrente é algo diferente e é algo que, por ser diferente, não é tão fácil de apoio de quem está à volta. E antes de irmos para intervalo, exatamente porque estamos a pensar numa coisa diferente, se não fosse sacerdote, seria... Olha, uma vez perguntaram isto a um padre e ele respondeu: seria sacristão. Eu hoje em dia não sei o que é que seria, porque não levanto essa hipótese. Porque eu realmente, se não fosse padre, seria infeliz. Muito bem. Essa é uma resposta muito, muito, muito interessante e que me leva a perguntar-lhe uma última coisa, que eu suspeito já qual é que vai ser a resposta, mas ficou alguma dúvida por responder? Por responder, não, mas pelo caminho houve dúvidas que me levaram a sair do seminário e depois mais tarde a regressar. Esse é um caminho muito interessante. Mas sentiu ao determinado, sem querer, sentiu a determinada altura que era uma ruptura com o caminho que estava a fazer, ou essa saída foi tão natural como querer perceber se aquela era uma decisão correta? Sim, não diria que foi propriamente uma ruptura, mas foi uma saída muito dura e muito lutada, mas que teve de ser feita para que as questões que havia, as dúvidas, se quiser dizer, que havia, tomassem o seu lugar e fossem claramente dissipadas. Houve medo no momento, medo no sentido de... Sim. No momento da ordenação, não é? Aquele momento em no momento da ordenação, não, mas lembro perfeitamente de uma das vezes, quando recebi vamos dizer assim, a parte mais burocrática, para pedir a ordenação, para pedir a instituição
a admissão às ordens sacras, etc., de repente receber o papel e ir a descer as escadas a ler o papel. E à medida que ia descendo as escadas... A ler as letras pequeninas. Não, as letras estão lá. É bem visível, ninguém vai ao engano. Mas à medida que ia descendo a ler o texto, eu ia andando mais devagar. E de repente cheguei ao quarto e sentei-me e disse: epá, agora é que é. Muito bem. Está connosco, com o Vidas com Alma. Estamos com o padre António Ribeiro de Matos e a sua alma alegre. Deixe-se ficar por aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mesmo muito pequeno, e já voltamos ao seu contacto. Ora viva, seja de novo bem-vindo ao Vidas com Alma. Estamos com o padre António Ribeiro de Matos. Muito obrigado por estar connosco. Está a ser delicioso conhecê-lo. Já recordar que dia 9 de outubro é uma efeméride muito, muito importante. Olha, é uma alegria. É uma alegria, sem dúvida. E temos estado a conversar sobre, e terminámos exatamente num momento à volta daquilo que foi o movimento, o seu movimento para concretizar a vontade de ser feliz. Também se pode dizer assim. Sim. É? E eu queria perguntar-lhe, para fecharmos, no fundo, este tema e passarmos a um outro que para nós também é muito importante para conhecer a sua articulação com ele, fazer-lhe esta questão. Bem sabemos que no sacerdócio não são os votos, mas há um conjunto quase que de promessas, não é? E nós habituámos-nos a olhar também para a vida religiosa ligada a alguns votos. E nós queríamos perguntar-lhe daqueles que professa no sentido de ganhar essa ligação, qual é que foi o mais fácil, ou que é aquele que é mais fácil de concretizar diariamente e aquele que é mais difícil de todos os dias manter? Eu mais fácil tenho dificuldade em dizer. Diria que há a questão da obediência. A questão da obediência. Não que a obediência seja terrível e agora eu tenho de obedecer. Não, quer dizer, eu obedeço ao meu bispo, obedeço à igreja e com muita alegria. Mas sempre com uma palavra a dizer. E com muita liberdade. Ou seja, ninguém me impõe nada. Eu tenho muita liberdade quer para dizer, olha que... fazer questões. Tudo bem, mas parece-me... Exatamente. Nunca aconteceu, devo dizer. Nunca. Até o dia de hoje. Exatamente. Se calhar nunca fui atrevido o suficiente, mas mais do que isso, quer dizer, eu confio no meu bispo e confio na palavra da igreja. Mas confiar na igreja. Às vezes mais do que ter o meu plano, o meu projeto, aquilo que eu acho, confiar que há um bispo, aquele que vê, que olha para um todo. E eu só sei a pequenina parte. E, portanto, confio, e neste caso, o nosso patriarca, confio que em cada dia a decisão que toma é, com os dados todos que tem, procurando sempre o que é melhor, para todos. Obviamente. Assim como eu, na paróquia onde estou, Nossa Senhora do Carmo do Alto Lumiar, em Lisboa, tenho também esta missão de, com os dados todos que tenho, fazer o melhor que posso e decidir o melhor que posso. Na certeza de que há dias em que decido bem e outros em que decido mal. Há momentos e momentos. Mas diria que esta obediência por ser um ouvir de coração, um acolhimento mais do que cumprir, um acolhimento verdadeiro àquilo que me é pedido. E esse pode ser o desafio. O grande desafio. Sim. Grande desafio. Falou da sua paróquia e mudávamos agora, de facto, o foco, não é? Sim. E olhando para a sua paróquia, eu diria... diga-nos uma palavra que a define. Acolhedora. Esta tem sido a experiência que eu tenho vivido. Uma comunidade e uma paróquia, quer pela forma como a igreja está arquitetonicamente construída, quer a comunidade, eu tenho vivido um grande acolhimento. Eu estou lá há 1 ano e qualquer coisa e, portanto, diria que o primeiro ano foi muito para descobrir. E o que tenho sentido é
um grande acolhimento. Um grande acolhimento. Nós ficamos felizes, na verdade, não é? Porque ao encontrarmos uma paróquia que acolhe bem o seu pároco, Sim. é um excelente motivo para olhar para o futuro com alegria. Sim. E olhando para esse futuro, qual é que é o desafio que acha que mais o vai interpelar assim proximamente? E se desse desafio quiser deixar alguma mensagem para a sua paróquia, pois a câmara é depois da sua. Não, mensagem para a paróquia não preciso, porque graças a Deus, quando é preciso, falamos, não é? Somos uma família que vai falando, que vamos conversando sobre as coisas, Claro. que com facilidade vamos dialogando. O que é que eu vou sentindo como padre, como pároco? Grande desafio. O desafio de acolher a todos e acolher a todos verdadeiramente. Aquilo que o bom pastor conhece as suas ovelhas. E, portanto, como é que eu conheço cada um daqueles que vai ali? Que vai à missa durante a semana, mas que depois ao fim de semana não vai, porque está longe e vive ali perto da paróquia. Que vão ali aos domingos à missa, os que se sentam na última fila, os que se sentam na primeira fila, os que são casados e têm muitos filhos, os que são jovens, os que são mais velhos. Como é que eu consigo olhar a cada um e acolher cada um? Como é que eu consigo ter disponibilidade para receber os noivos, os pais das crianças que são batizados, os pais que querem batizar os seus filhos, e ter para com eles a capacidade de acolher cada um, cada história, cada vida, que diria que esse é um grande desafio, juntamente com outro, que é o anunciar o Evangelho para lá das portas. Esse é engraçado que termina exatamente nas questões que lhe quero fazer. Não diga isso assim, porque depois quem ouve pensa que me mandou as perguntas e não mandou. Portanto, há que dizer de forma muito clara, não recebi as perguntas. Muito obrigado por deixar isso claro. Padre António, a paróquia é de facto... Os sacramentos, logicamente, têm outros lugares, não é? Mas a paróquia é muitas vezes o lugar onde os sacramentos têm maior expressão, porque é ali que a comunidade se encontra. Sim. Qual é o sacramento que, na sua opinião, lhe traz mais esperança para o futuro? Nunca tinha pensado nisso assim, mas tenho dificuldade em não falar da Eucaristia, nesta perspectiva do grande encontro, do grande encontro que reúne a família, que reúne o povo de Deus para escutar a palavra de Deus e para adorar, para receber Cristo vivo. Para quê? Para que possamos ser também Cristos vivos no meio do mundo. E por isso diria que talvez a Eucaristia fosse aquele que eu poderia dizer que me dá mais esperança. Mas lá está, a Eucaristia não está desligada de todos os outros, mas assim como esperança, e até como esperança de futuro, porque nós recebemos o pão do céu. E, portanto, perceber, toca muito isto, que é, em cada Eucaristia, o céu toca a terra, na esperança de que nós também um dia possamos tocar o céu. E por isso, até nesta esperança da eternidade, um bocadinho de céu que vamos saboreando em cada Eucaristia. E no sacramento da reconciliação, é mais difícil ouvir ou julgar? Julgar no sentido depois de... Eu diria até que às vezes o desafio é de não julgar, não ser eu o juiz, não sou eu o juiz, quer dizer, o que eu procuro muitas vezes, vale o que vale, e se calhar daqui a 5, 10 anos estou a pensar outra coisa diferente. Repetimos a entrevista. Fica já combinado. Com as mesmas perguntas? Faremos, troco a ordem. Está bem. Não há problema nenhum. Mas no sacramento da confissão, talvez o grande desafio, pelo menos eu vou sentindo isto, é de que e agora falo não só como padre, como confessor, mas também como penitente, é da reconciliação connosco mesmos. Porque o perdão de Deus está garantido. Resta saber se nós nos perdoamos a nós. E se nos oramos em esperança também. Sim. Porque Deus olha para nós e dá-nos o perdão dizendo:
tu levantas-te e há um novo caminho. Resta saber se nós mesmos acreditamos que fomos postos de pé novamente para retomar um caminho novo. E às vezes acho que o grande desafio é... Porque muitas vezes vamos dizendo, é sempre a mesma coisa. E é verdade, mas o amor de Deus não desiste de nós. Assim nós não desistamos de nós mesmos. E porque este é o programa sobre fazer o bem, não resisto a perguntar-lhe quando é que foi a sua última boa ação. E qual é que foi? Olha, vou-lhe dizer uma coisa muito simples, para não entrar em grandes detalhes, porque não sabe a mão direita o que faz a esquerda. Eu acredito nisto, que é... E acredito nisto até numa dimensão de evangelização. A primeira coisa que nós podemos fazer é criar a relação. E eu procuro, na paróquia onde estou, onde vivo, onde exerço esta bela missão, quando vou na rua, vou dizendo bom dia e boa tarde a todos. E eu não sei os frutos que isto vai trazer. E às vezes nós achamos que não faz nada. O que é isto de dizer bom dia e boa tarde? E eu muitas vezes digo, podemos não poder fazer mais nada por aquela pessoa, mas pelo menos esse bom dia e esse boa tarde, isso ninguém nos pode tirar. Podemos não ser capazes de mais nada, mas isso... Estes são, eu acho, um bocadinho mais fáceis, não é? Portanto, não do tem que aqueles, não sei. E o que eu lhe pedia era, olhando para estas duas imagens que lhe vou dar, se poderia, por favor, mostrá-las e dizer-nos qual é que escolheria e porquê. Enfim, destas duas, eu escolheria o que está à minha esquerda, aqui o Santo António, por razões óbvias. Pelo nome e porque... Pelo nome está muito bem lembrado. Exatamente, pelo Nunca nome. Nunca me passaria pela cabeça. Mas fui batizado no dia 13 de junho e a minha avó catequista, sim, primeira catequista, era uma grande devota de Santo António, era ali da freguesia da Sé, nasceu naquela zona e, portanto, levava-me... O ir à igreja de Santo António era uma coisa muito comum na minha infância e, portanto, ganhei uma certa simpatia por este santo de quem também tenho o nome. Muito bem, muito bem. Ainda pensei que pela força da presença do espaço, São João de Deus... É verdade, poderia ser, mas... E esta última é mesmo uma provocação, mas por favor também fale-nos dela, está bem, por favor. Se calhar não é nenhuma provocação. Então, não. Eu caio muito facilmente na tentação, portanto, eu vou para a direita pelo pastel de nata, porque é dos doces que eu mais gosto. E, portanto, agora estou à espera que, entretanto, alguém traga um prato de pastéis de nata muito para bem, comermos aqui no final. Penso que a produção já está mesmo a diligenciar esse pormenor. Muito bem. Entramos na reta final daqui do nosso programa e há coisas que nós gostávamos de saber, de facto, a sua opinião. E uma delas tem muito a ver com aquilo que nós costumamos, até porque estamos a olhar para as vocações e vemos menos vocações e vemos muitos sacerdotes com muita idade, estamos habituados a olhar para os religiosos como mais velhos. A Igreja precisa de se modernizar? Essa pergunta, ou seja, o que é que entendemos por modernizar? Mas não vamos desenvolver muito o tema. A Igreja claramente precisa de, em cada tempo, perceber as linguagens de cada tempo, sem que isto seja sinónimo de andar ao sabor dos momentos. Certo. Portanto, usar a linguagem de cada tempo, certamente é um desafio que tem 2000 anos. Usar a linguagem de cada tempo. Certamente que precisamos de usar as ferramentas dos dias de hoje, de comunicação, de chegar aos outros, mas o que penso muitas vezes é, por exemplo, usar as redes sociais, etc. Sim, mas se as usamos, tem de ser também com o nosso selo. Não pode ser só mais uma coisa. Temos de ter aqui algum fator diferenciador que não é só mais uma coisa. Não andamos aqui para entreter, diria eu assim. Não pode ser simplesmente para entreter. Porque a proposta de Jesus Cristo é uma proposta radical. E se calhar às vezes quando eu penso
na questão das vocações, penso muitas vezes, Deus é generoso com quem abraça verdadeiramente a vida cristã, não é? Quem o acolhe verdadeiramente. E, portanto, devemos ter mais vocações quando também vivemos de forma mais radical aquilo que Ele nos propõe. Isso quer dizer que a Igreja tem que estar, por exemplo, nas mesmas redes onde os jovens estão? Sem dúvida. Se calhar, não da forma como os jovens estão, diria assim. Não que que esteja aqui a fazer um juízo de valor, mas realmente se é para ser mais um, então... Mas para fazer a diferença, exatamente, obviamente. Exatamente. Sabe o seu signo? Diz que é balança. E é exatamente à volta disso. Vale a pena olhar para os signos como guias? Ou como é que olha para ou como é que olha para o zodíaco, vamos dizer assim? Sim. Eu pouco sei do assunto, atenção, pouco sei do assunto. Agora, eu não tenho essa necessidade, porque eu tenho Jesus Cristo. Mas os seus paroquianos confrontam-nos às vezes com isso. Senhor Padre, o meu horóscopo hoje diz-me Não. Nunca, não tenho entra. memória, não tenho memória de ter tido essas conversas. Não tenho, posso ter tido, e não foi isso que me ficou registado. Mas assim, dizem-me que eu sou balança, mas... E como se vê, eu tenho uma má relação com a balança, e portanto, eu acho que é sobretudo isto, que é, a minha grande segurança está em Cristo. E portanto não preciso cá de ir ver se... Eu até gosto um bocadinho com isso. Às vezes eu gosto de dizer, pois, isto nós estamos assim porque a Lua está na casa de Júpiter e o Saturno está na casa não sei do quê. Portanto, a minha segurança está em Cristo. E isso me basta. Nós habitualmente falamos e vamos perguntando também aqui à volta do tema do celibato, e estas coisas de facto são mesmo necessárias, mas eu faria se calhar a pergunta um bocadinho ao contrário. Quando nós olhamos para a vida sacerdotal, e há pouco falávamos da sua avó, não é? Que quando conheceu o seminário percebeu que afinal não estamos a falar assim de um sítio tão diferente, vamos dizer. Sim. Ou melhor, é diferente o suficiente, mas não tão. Ainda faz sentido que a formação sacerdotal passe muito por dentro do seminário e menos pela comunidade. Isto é, perguntando se calhar de forma mais direta, será que não deveríamos de ter uma formação sacerdotal mais ligada desde cedo à comunidade e pouco dentro permita-me a expressão, dentro do mosteiro ou dentro do convento, não é? De uma casa. Vou fazer aqui uma declaração de interesses. Eu fui muito feliz no seminário e agradeço muito ao Seminário de Lisboa a formação que tive. E, portanto, tenho alguma dificuldade em, se calhar, pela minha boa experiência, pela forma feliz como vivi, em abraçar outros olhares, se calhar, mas pode ser resistência minha. Há que perceber que, a partir dos seminaristas, fizeram uma experiência comunitária antes do seminário. Sim. Eu, por acaso, não tive uma experiência comunitária paroquial por aí além antes do seminário, mas depois... Há um tempo no seminário em que realmente somos convidados a um maior recolhimento. Não é isolamento, temos telemóvel, temos internet, temos e-mail, saímos, vamos a casa, estamos com os amigos, temos as férias, portanto, não somos... enclausurados. Exatamente. Assim. Estou a falar do seminário de Diocesano de Lisboa, da minha experiência, obviamente, não é? Depois há outras formações e outros caminhos, cada um à sua maneira e certamente cada um com as suas coisas boas e as suas facilidades, como o de Lisboa também terá, mas não... Eu não sou capaz de as elencar assim. Mas, portanto, há um tempo de maior isolamento ou recatamento, poderíamos dizer assim, em que eu, pelo menos, fiz esta experiência de me conhecer mais a mim, mais a Deus e mais a Igreja. E foi fundamental esta experiência de olhar para mim, olhar para Deus e olhar para a Igreja, para me apaixonar por Cristo e para me apaixonar pela Igreja. Depois, principalmente a partir do 3º ano,
já vai havendo uma experiência pastoral de inserção nas comunidades paroquiais, de missão, que vai sendo gradual. E aí sim, nós como paroquianos, como seminaristas, íamos sendo convidados a envolver-nos, a estarmos no meio do mundo, a estarmos atentos ao mundo e, ao mesmo tempo, mesmo durante aqueles primeiros anos de maior recolhimento, não estávamos isolados, não é? Não estávamos presos, a vida do mundo não passava ao nosso lado. Estudamos na Universidade Católica, vamos para lá todos os dias, como lhe dizia há bocado, redes sociais, telemóvel, e-mail, íamos tendo, e, portanto, eu nunca me senti longe do mundo. Às vezes sentia-me mais afastado dos meus amigos e a não conseguir acompanhar o seu ritmo de vida. Mas porque o meu ritmo de vida era outro. Mas não sinto que isso seja uma coisa negativa. Porque é um tempo importante para nos centrarmos no que é essencial. Vivemos, aliás, temos tendência agora para olhar para estes tempos que estamos a viver como tempos de guerra, porque a temos na Europa, mas na verdade fomos sendo confrontados com isso, está um pouco mais longe, ou porque é no Médio Oriente, ou porque é em alguma tribo mais longe, ou num país mais recôndito em África, mas a guerra faz parte do nosso cotidiano. Como é que podemos manter viva a vontade de fazermos a diferença quando a guerra está assim tão presente? E parece que é mais fácil fazer ou entrar nesse jogo do que fazer a diferença pela positiva e querer fazer o bem. Sim. Nós não precisamos sair das fronteiras para ver a guerra. Andamos no trânsito. Quer dizer, se de repente há algum que não arrancou logo, há logo não sei quantas buzinadelas. É a pessoa que está à nossa frente na caixa do supermercado e que está a demorar mais e já começa a haver logo um sururu porque queremos ir a correr. É o professor que não deu a nota que os pais queriam ou que a criança portou-se mal. Enfim, tudo isto, às vezes a forma ríspida, como eu por vezes também reajo, mas como vejo reagir à minha volta, me leva a perceber que a guerra não está lá, a guerra começa aqui. Não é? Esse é um ponto que eu acho. Realmente a guerra está cá e nós, em certo sentido, daí vemos a intolerância que efetivamente existe. Fala-se muito de sempre ser muito tolerantes, mas a tolerância começa com a minha capacidade de esperar que a pessoa que está à minha frente na caixa do supermercado e que se lembrou que não tinha ali a carteira, pronto, é chato. Mas... E às vezes estamos com pressa, está bem, mas porquê é que eu hei de estar a reclamar com a pessoa? Sim. Sobre a sua pergunta, lembro-me sempre de uma história que ouvi, andava para aí no 6º ano, da imagem de um quarto fechado. E se tivermos um quarto fechado, escuro, e lá acendermos uma vela, percebemos como aquela escuridão se dissipa. E por isso, acho que sim, acho que se num quarto fechado, neste ambiente de guerra, formos uma pequenina vela, a luz... Fazemos a diferença. Exatamente. É preciso ter coragem também de assumir isso. Agora imagine que é um quarto fechado, escuro, e acendemos a vez de uma, 10, 20, 30, 100. É o que cada um pode fazer. Se formos várias velas, muito bem. Iluminaremos o mundo. Padre António, antes de fazermos a última ou as últimas questões, permita-me que nos despeçamos de quem nos está a ver. Estamos muito agradecidos por estar este tempo connosco, mas permitam-me também que agradeça muito aqui ao Padre António que esteve connosco. Eu é que agradeço. A dar-nos a conhecer a sua maravilhosa alma alegre. Ficamos mesmo muito, muito agradecidos. A si que nos está a ver, não se esqueça que na próxima semana temos de novo um novo episódio com uma nova vida, com uma nova alma. E esteja por perto. Não perca o próximo Vidas com Alma. E faço-lhe, de facto, aqui uma última pergunta. Quando falamos de milagres, quando falamos de dogmas, quando falamos daquilo que nos parece difícil de explicar, olhamos para a ciência como um entrave à fé? Não creio ou seja, não creio que seja esse o caminho,
mas podemos olhar a ciência também como uma ajuda à fé, a esclarecer a fé. Porque uma fé sem o lado da ciência acaba por ser, deixe-me usar uma expressão muito como uma fezada, não é? Sim. E, portanto, a ciência ajuda-me a iluminar a fé. E a minha fé também me ajuda a entender melhor a ciência. Acho que, lá está, andamos de mãos dadas. Não tem de ser uma ou outra coisa. Pode ser perfeitamente uma e outra coisa. E nesse caminho, faz falta ter nas escolas uma presença mais regular em termos de fé, isto é, uma pastoral escolar que esteja Sim. mais próxima, diria Sim, eu, sim. não é? Faz falta isso e faz falta desconstruir essas imagens de não, por causa da fé, então não há ciência, ou porque acredito na ciência, então não tenho fé. De perceber que o Vaticano tem um dos melhores laboratórios, grandes cientistas lá a trabalhar, que o autor da teoria do Big Bang era um padre jesuíta, este tipo de coisas precisamos de dizer sem medo para desconstruir essa imagem de ou fé ou ciência. E portanto, não há que ter, ou melhor, de outra forma, quando pensamos na ciência, é possível que Deus esteja lá presente também a iluminar, como há pouco falava, Sim, não é? sim. A colocar algum... Diria até que não só é possível, como eu, sendo um homem de fé, acredito verdadeiramente que Deus lá está.